Olá a todos! Neste vídeo eu irei retratar sobre o movimento literário o romantismo. Para a gente entender esse movimento, nós temos que entender também o contexto histórico. Então, olha só, gerado sob o impacto da Revolução Industrial e também da Revolução Francesa, lá no final do século XVIII, o romantismo ele surgiu no início do século XIX na Europa, na Alemanha, na França, na Inglaterra, num momento histórico em que as classes sociais, como a gente conhece hoje, elas estavam se definindo. Então, nessa ocasião, a sociedade estava se reorganizando e as classes sociais estavam criando ou redefinindo as suas visões de existência do mundo. Então, das classes sociais desse período, a nobreza e também a pequena burguesia são as classes que vão atuar essencialmente no movimento romântico. Tá? Então, o romantismo ele expressa os sentimentos dos descontentes com a nova ordem socioeconômica, né? Com o capitalismo industrial. De qualquer modo, o romance ele se propaga e se consolida no século XIX e ele se torna um grande veículo de difusão de ideias, sentimentos, emoções, inclusive crítica social da época. Então ele dava vazão ao registro dos costumes, ficção, narrativa de amores, de aventuras. Então o romance ele foi a forma que melhor se adaptou às necessidades expressivas dos autores daquela época. Então, ele foi o que melhor serviu de entretenimento para o público leitor da época, principalmente para os jovens e também para as mulheres. Agora, aqui no Brasil, o principal fato histórico que permeia o romantismo aqui no Brasil é a chegada da família real portuguesa lá em 1808 e também a independência, né, que foi proclamada em 7 de setembro de 1822. Então, esses acontecimentos históricos fortaleceram o sentimento de nacionalidade e inspirou os artistas a delinear a identidade brasileira. Além disso, uma série de modernizações começou a ocorrer no país, como, por exemplo, a criação da imprensa, a construção do Museu Nacional, aquele que foi incendiado em 2018, fundação do Banco do Brasil, entre outros. No entanto, o romantismo aqui no Brasil ele teve início em 1836, com a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Muito bem. E quais são as características deste movimento? O romantismo, ele é aquele movimento artístico que representa a burguesia do século XVIII e XIX. Então, ele é um movimento que tem uma produção da nova elite da sociedade. Então, os ideais dessa burguesia são aqueles que estão presentes nas obras românticas. Alguns deles são: nós temos o egocentrismo, que é aquele culto do eu, né? O indivíduo como centro da existência, o nacionalismo, a exaltação da natureza, a idealização, principalmente do herói, do amor, da mulher, a fuga da realidade, principalmente por meio da morte, do sonho, da loucura. E também nós temos o exagero sentimental. Agora, aqui no Brasil, nós temos três fases do movimento romântico, tá? A primeira fase, a primeira geração, é a geração dos indianistas, tá? Eles tiveram como principal expoente, né, o principal autor é o Gonçalves Dias, e os poetas indianistas, eles foram os mais nacionalistas entre os românticos, né? Então, em seus poemas, a gente nota a exaltação da natureza e também a construção do índio como herói. Essas características nós podemos ver aqui nesse trecho de Ijuca Pirama, tá? De autoria do Gonçalves Dias, em que ele diz: Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo tupi. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Então percebam que há a exaltação da natureza, olha, sou filho do norte. E também há a figura do índio aqui como o herói, né? O herói brasileiro. A segunda fase é a fase dos ultrarromânticos, né? Aquela
aquela fase que é marcada pelo sentimentalismo, o pessimismo, a fuga da realidade, né? Eles fugiam da realidade pela morte, pelo sonho, tá? O principal representante desse grupo é o Álvares de Azevedo, tá? Eu separei um trechinho do poema Lembrança de Morrer e eu ia explicar mais sobre as características, ok? Então vamos lá. Ele diz assim: eu deixo a vida como quem deixa o tédio, o deserto, o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro. Nesse poema, o eu lírico ele expõe todas as características que se fazem presentes no segundo período do romantismo. Olha só, o próprio título, ele já nos dá uma ideia do sentimento de melancolia, o apreço pela morte, certo? Nesse trecho, nós temos a noção de como o eu lírico está desgostoso com a vida, né? E o quanto ele levava essa vida com tédio e vivia o dia como se não fosse o último, né? Ele vivia o dia com cansaço, querendo que este logo acabasse, certo? A terceira e última fase é a fase dos condoreiros. Tá? Recebe esse nome, condoreiros, porque está associado metaforicamente à liberdade da ave condor, que é o símbolo da Cordilheira dos Andes. Então, por isso esse nome condoreiros, ok? Essa terceira fase, ela é notadamente marcada pela denúncia social, o tema do abolicionismo também é muito presente. E o principal escritor dessa vertente é o Castro Alves. Eu separei aqui um trechinho do Navio Negreiro, tá, de autoria do Castro Alves, que diz o seguinte: ontem a Serra Leoa, a guerra, a caça ao leão. Hoje o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o baque de um corpo ao mar, ontem plena liberdade, a vontade por poder, hoje cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Então, nesses versos, a gente percebe claramente que é um discurso que combate a escravidão vigente na época aqui no Brasil, ok? Então, a gente viu sobre a poesia, né, romântica. Agora, nós temos que ver também sobre a prosa romântica no Brasil. A prosa romântica foi o que introduziu o romantismo aqui no Brasil, né, e foi determinante para o estímulo, né, à arte nacional e ao sentimento nacional também. Tá? A difusão da prosa romântica ela foi impulsionada pelo folhetim. Eu coloquei aqui o exemplo de um folhetim de Iracema. Tá? Os folhetins eles eram capítulos de romances que saíam semanalmente e eram publicados em jornais. Okay? Então, por meio desses folhetins, o romance se tornou extremamente popular, né? E a literatura ela passa de bem destinada à aristocracia e ultrapassa a exclusividade da nobreza. Aqui no Brasil, a prosa romântica ela foi manifestada pelo romance indianista, romance urbano e romance regionalista. Ok? Essas obras elas relatavam o comportamento social da época, exaltando as peculiaridades da cultura nacional. Nós vamos ver cada um deles agora. O romance indianista, como o nome já diz, ele buscava valorizar o herói nacional, o índio, né? São explorados os temas como a natureza, o sentimentalismo, né? E esse heroísmo, ele é representado pela nobreza do caráter e valentia dos personagens. O principal autor dessa fase da prosa romântica aqui no Brasil é o José de Alencar. Ele escreveu o Guarani, escreveu o Birajara, escreveu Iracema. Iracema foi escrito, né, nos anos finais da primeira geração do romantismo. É uma obra inspirada por forte nacionalismo e também a exaltação do índio, ok? O romance urbano, ele retrata a pequena burguesia, a ascensão da classe média e as relações sociais e morais. Esses romances urbanos, eles têm uma narrativa muito lenta, né? Essas narrativas lentas são minuciosamente descritivas, né, na ambientação dos personagens. Os autores de maior relevância dessa fase
são o Joaquim Manuel de Macedo, que ele escreveu A Moreninha. A Moreninha é uma obra que mostra os costumes e a organização da sociedade do século XIX no Rio de Janeiro. Né? Mostrava os estudantes de medicina, os bailes, o flerte das moças, ok? Nós também temos o Manuel Antônio de Almeida, que escreveu Memórias de um Sargento de Milícias, e nós também temos o José de Alencar, ok? Que ele escreveu Senhora. E por último, nós temos o romance regionalista, ok? O romance regionalista, ele representa o povo, certo? Diferente dos nobres da corte. Ele demonstra o ambiente rural, em oposição às cidades, ele representa o sertanejo, as paisagens, os costumes do sertão. Os principais autores do romance regionalista aqui no Brasil é o José de Alencar. José de Alencar, ele escreveu a obra O Sertanejo, tá, que está inserido nessa fase. Nós também temos o Bernardo Guimarães, que escreveu A Escravizaura. Escravizaura, esse livro ele representa um marco na literatura abolicionista, né? Se tornou um livro muito popular já na época de sua publicação, graças a esse apelo, né, abolicionista e também ao sentimentalismo muito presente na obra. E por último, nós temos o Visconde de Taunay, que escreveu Inocência. Tudo bem, pessoal? Nós terminamos por hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês e bons estudos!